programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa habitacional do governo federal no Brasil, criada em março de 2009. Desde sua criação, o programa já entregou mais de 6 milhões de habitações. Nesse ano, o programa passou por mudanças, né? Muita gente, inclusive, tem dúvidas sobre isso e a gente vai tentar sanar algumas delas aqui. E para sabermos mais sobre essas novas regras implementadas pelo governo, recebemos aqui no estúdio o Eduardo Francisco Rockenbach, superintendente da Caixa Econômica Federal aqui de Chapecó. Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham no Ver Mais. É uma satisfação estar com vocês aí para trazer essas grandes novidades, né? Muito bem, a gente já falou, né, basicamente o que é o Minha Casa Minha Vida. Um programa habitacional criado lá para beneficiar, né, essas pessoas que de repente querem um primeiro imóvel, querem sair do aluguel, né, querem investir, né, na sua casa própria. Perfeito. O ano de 2009 foi muito importante para o programa, o lançamento do programa, porque além de ele trazer a possibilidade das pessoas terem um acesso a um financiamento habitacional que caiba no orçamento aí das pessoas, principalmente as que têm um poder aquisitivo menor, ele foi muito importante porque nós tínhamos um grande problema na economia na época e isso houve um incremento muito grande no setor da construção civil, trazendo emprego e renda. E depois dos anos, nós atingimos hoje, como você bem falou, a marca aí de mais de 6 milhões de moradias entregues no país. E agora houve recentemente um estudo e a necessidade do atual governo federal fazer a retomada do programa e aproveitando a experiência anterior com novas regras com o objetivo de trazer mais inclusão para que mais famílias tenham acesso ao programa. Bom, a questão da inclusão, então, ela fala muito sobre quem pode participar, quem pode ter acesso, né? Quais perfis de famílias ou de pessoas podem ter acesso e acessar o Minha Casa Minha Vida? Muito bem, antes nós tínhamos alguma limitação com relação ao valor venal do imóvel, o valor de avaliação do imóvel. Então, muitos imóveis tiveram um aumento muito grande no seu valor de compra e venda e não possibilitando que muitas famílias tivessem esse acesso. E isso inibiu até um pouco das construtoras fazerem seus lançamentos. Então, uma das grandes novidades e talvez a mais significativa seja que esse valor de avaliação do imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida passou de ser de até R$350 mil. Então, só com esse aumento nós conseguimos incluir um grande número de empresas produzindo esses imóveis. E junto com isso também uma alteração bem significativa foi uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida. Antes nós atuávamos até a faixa 2 para rendas familiares de até R$ 4.400 e hoje nós financiamos imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 8.000. Então, o casal trabalhando, os dois trabalhando, soma-se a renda e consegue-se um bom valor de financiamento. Esse aumento de subsídio vai dar um poder de compra ainda maior, quer dizer, vai dar mais tranquilidade, né, para continuar administrando as contas do mês e mesmo assim pagando a questão da construção, enfim, né, até você entrar no imóvel, né, que aí o pessoal começa definitivamente a pagá-lo, né? Justamente, o Minha Casa Minha Vida ele tem uma característica muito importante que é a taxa de juros. Então, como o recurso ele é oriundo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós conseguimos trabalhar com taxas de juros menores. Isso significa que a prestação vai ser menor. Qual que é a menor taxa hoje, por exemplo? Hoje nós saímos de uma taxa de 4,25%. Não é ao mês, é ao ano. Ao ano. E a taxa maior, na faixa 3, ela vai até 7,66% ao ano para quem é correntista do Fundo de Garantia. Para quem não é correntista, ela aumenta um pouquinho na ordem de 0,5 ponto percentual. Mas os cálculos que a gente faz é que as famílias aí, normalmente, elas têm um encargo inicial que é um pouquinho acima, daqui a pouco, do aluguel e logo para frente a prestação ela fica até mais em conta com relação ao aluguel. Isso infere também na questão do tamanho do imóvel? Por exemplo, se tinha uma noção de, a casa do Minha Casa Minha Vida, uma casa pequenininha, depois eu vou ampliando com o tempo, mas com essa faixa, né, com essas faixas etárias que vocês estão passando agora, é possível se comprar um imóvel maior? Isso também influencia? Justamente, o imóvel hoje de até R$350 mil, ele é um imóvel mais qualificado, um tamanho maior e também dentro daquela faixa 2 que a gente denomina, que é para famílias com renda de até R$ 4.400, existe a exigência de uma área mínima do imóvel. E agora o incremento é que
existe uma exigência colocada pelo Ministério das Cidades que esse imóvel tenha varanda, também sendo o imóvel mais aprazível. Então, essa ideia de que o imóvel do Minha Casa Minha Vida ele não é qualificado, não é uma ideia corrente. A ideia é que são imóveis qualificados e muitas vezes atendem plenamente à necessidade, que é o primeiro imóvel da família. Exato, de repente a família precisa de uma casa de 3 quartos, por exemplo, né? Tudo ela pode encontrar baseando na questão das construtoras, indo buscar nas imobiliárias, por exemplo, né? E construindo. Mas a questão da localização do imóvel, isso influencia também? Ele tem que estar localizado em determinada área? Influencia. O Ministério teve o cuidado de justamente trazer qualidade ao programa. Então, esse imóvel ele precisa estar inserido na área urbana, ele precisa ter acesso a soluções de creche, educação, saúde. Então, ele tem que estar muito bem inserido. Inclusive, existe uma outra faixa do Minha Casa Minha Vida, que é em conjunto com as prefeituras para as populações mais carentes, que são as beneficiárias dos programas sociais, onde esse imóvel ele também sofreu uma qualificação e esse é necessário que a prefeitura apresente o terreno e consiga fazer uma parceria com a Caixa. Então, atendendo famílias assim que têm uma necessidade muito maior e tem casos específicos que não existe nem pagamento da mensalidade do financiamento. Uma pergunta que surgiu, e se a pessoa já tiver um terreno, mas até agora não conseguiu construir um imóvel, pode construir apenas um imóvel nesse terreno que ela já tem através do Minha Casa Minha Vida? Muito bom o questionamento. O programa Minha Casa Minha Vida, ele estendeu um pouco as possibilidades. Então, ele não é só para aquisição de um imóvel, do empreendimento, de uma construtora. Ele pode ser também utilizado os recursos do programa para financiamento de unidades individuais. Na modalidade, como você falou, a pessoa tem o terreno, ela financia a construção. A Caixa vai acompanhando a construção da obra e liberando as parcelas conforme o andamento da obra. Existe mais outra modalidade para quem não tem o terreno, que é a modalidade chamada de aquisição do terreno em construção. Assinado o contrato com a Caixa paga o terreno para o vendedor do terreno e vai liberando os recursos para a pessoa construir a sua casa no decorrer do tempo. Bom, muita gente deve estar se perguntando, pelo menos quem eventualmente nunca foi atrás de ver como funciona, como fazer a inscrição no Minha Casa Minha Vida, onde procurar, onde entrar por primeiro, ou vai na Caixa Econômica para tirar algumas dúvidas? Nós temos hoje, as fontes de informações, elas são muitas. Nós temos o nosso site da Caixa, www.caixa.gov.br, tem toda a explicação de como funciona o programa e existe um local onde a pessoa pode simular através da sua renda quanto pode retirar de financiamento. Nós temos o app da Caixa também, Habitação Caixa, e assim, hoje todos os atores que trabalham com imóveis, vamos falar aqui de Chapecó, todas as construtoras, as imobiliárias, os correspondentes bancários, todos já têm uma expertise muito grande em auxiliar as pessoas para que elas façam as suas simulações, encaminhem a documentação. Então, temos toda uma rede de apoio aí para acolher as pessoas que têm essa necessidade. Importante, às vezes a pessoa não sabe o documento qual levar, né? Não sabe qual é a juntada de documentos que vai precisar, eles podem encaminhar, inclusive, com lista, né? Perfeito, perfeito. A documentação básica é muito simples. São os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de renda. O comprovante de renda é um componente bastante importante na definição dos valores. A partir disso, os nossos correspondentes imobiliários, eles enviam a documentação para a Caixa checa aquela documentação e faz a aprovação de crédito. A partir desse momento, a questão de documentação do imóvel, existe toda uma rede especializada, como citei antes, que vai auxiliar para que essa negociação tenha sucesso. Eduardo, muito obrigado pelas informações. Nós ficamos totalmente à disposição para mais esclarecimentos necessários aí para vocês.